E para começar, vamos falar sobre esse assunto bombástico, como sempre bombástico, né? Da atriz Angelina Jolie, que chamou a atenção do mundo para o câncer de mama. A atriz revelou que retirou as 2 mamas para prevenir um possível câncer. Segundo os médicos, as chances da atriz contrair a doença eram de 87% e agora caíram para 5%. Vamos então ouvir a opinião de um médico cearense sobre esta atitude corajosa. Eu já estou aqui ao lado do Dr. Luiz Porto, ele que é chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Universitário Walter Cantídio e também ele é presidente do Comitê de Controle Estadual do Câncer de Mama, uma sumidade nesse assunto. E é por isso que eu vim conversar com o Dr. Luiz Porto sobre essa notícia. Mais uma vez, a Angelina Jolie conseguiu parar o mundo com a notícia, né, doutor? Ela que sempre é polêmica, ela que sempre atrai os holofotes, e dessa vez holofotes que foram direcionados para essa questão da saúde. O que o senhor achou dessa atitude da Angelina de realizar essa dupla mastectomia, a retirada dos 2 seios? Isso já é realizado aqui no Ceará? Qual a sua opinião profissional? Bem, 10% de todos os cânceres de mama, Natália, eles são de origem familiar. Então, e há um grupo mais específico, são as chamadas mutantes BRCA1 e BRCA2, que o risco é muito maior ainda. Esses são os 2 genes. São os 2 genes que indicam que são mutantes e que levam ao aparecimento de câncer de mama. Que a Angelina tem. A Angelina tem provavelmente o BRCA1, que é que dá origem ao câncer de mama e ao câncer de ovário. É o que a mãe dela também tinha. A mãe dela tinha e provavelmente outros parentes. Deve ser gerações e gerações que esses genes vêm se repetindo, eles transmitem de mãe para filha. Então, quando as mulheres têm essa mutação confirmada, então a Clínica Mayo nos Estados Unidos criou um programa de decisões do que fazer com essas mulheres. E uma das condutas é a mastectomia, chamada mastectomia profilática, quando se tiram os 2 seios, com ou sem o complexo da areola papilar, reconstrói-se com silicone e diminui em mais de 94% a chance dessa mulher vir a ter câncer de mama. Tanto que as chances, segundo os médicos, eram de 86% e caíram para 5% depois da dupla mastectomia. E, segundo ela, a mãe dela sofreu 10 anos com o problema, com o câncer, e morreu aos 56 anos. Mas a gente não pode dizer também que é um procedimento de rotina. Não, e para você ter uma informação importante aí, a mãe dela morreu aos 50 e poucos anos e viveu 10 anos com câncer. Então, ela teve o câncer na década dos 40, nos 40 anos. 46, mais ou menos. Pois é. As mulheres que têm câncer antes dos 50 anos, as suas filhas têm uma grande chance de serem mutantes também. Então, é mais um motivo que orienta a população no sentido de que só tem esse risco tão grande quando a antecedente, a mãe, tem um câncer com idade inferior a 50 anos, que é o caso da Angelina Jolie. Mas não é um procedimento também rotineiro. É bom até deixar claro, porque senão todas as mulheres que têm essa propensão podem querer tomar a mesma atitude. Claro. E outra coisa, a indicação da mastectomia, principalmente aqui no Brasil, que é uma legislação que proíbe a lesão corporal, ou seja, tirar um órgão sadio, só pode ser feita a partir de uma avaliação genética, com aconselhamento genético, com a confirmação da mutação e com uma discussão de uma equipe interdisciplinar, onde entra o psicólogo, o médico, o mastologista, o oncologista clínico, o cirurgião plástico, principalmente, que é quem vai fazer a reconstrução, e é oferecida a proposta à paciente. Inclusive, tem que ser explicado que os resultados estéticos nem sempre são muito bons. Tem algumas situações que se consegue bons resultados, mas nem sempre se consegue resultados estéticos satisfatórios. Então, a indicação tem que ser absoluta, tanto que ela demorou um tempo para resolver, pensar, resolver. Certamente. A indicação tem que ser individualizada, discutida interdisciplinarmente, onde a paciente tem um papel claro e importante na decisão. E essa investigação, ela já é realizada aqui em Fortaleza? Esse diagnóstico é feito aqui em Fortaleza? Já sim. A pesquisa do BRCA1 e BRCA2, infelizmente, nós não temos ainda sequenciadores genéticos para fazer a pesquisa do gene. Mas no Brasil tem pelo menos
5 centros que fazem a pesquisa do BRCA1, e nós já tivemos, e BRCA2, nós já tivemos pacientes que fizeram a pesquisa do gene, o laboratório colhe o sangue, manda para o laboratório central, geralmente São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, tem laboratórios especializados nessa pesquisa, e aí vem um resultado e a gente discute com a paciente a conduta. E é um teste caro? É um teste relativamente caro, ele vai ficar por volta de R$ 1.200 a R$ 1.500. E dificulta um pouquinho o acesso da população, né? Infelizmente, dificulta a uma parte da população, mas a notícia boa que eu tenho, lá no hospital universitário, nós temos uma geneticista que dá aconselhamento genético. Nós agora estamos com uma família muito interessante, tem 7 irmãs, dessas 7 irmãs, 3 já tiveram câncer de mama e a mãe e a avó também tiveram câncer de mama. Então, muito provavelmente são mutantes, BRCA1 ou BRCA2. E o exame vai ser feito do Hospital Universitário da UFC, em convênio com a Universidade de São Paulo. Então, sem custo para a paciente. Então, a gente vai identificar se essas 4 irmãs restantes têm o gene mutante e vamos discutir com elas o que fazer. Será que esse benefício vai ser ampliado para a população? Acho que sim. Inclusive, nós tivemos na iminência de ganhar um sequenciador de genes, que é o aparelho necessário para isso. Esse sequenciador, nós pudemos conseguir. E agora eles baratearam muito. Nós já estamos fazendo um projeto para ele ser feita a aquisição pelo Hospital Universitário ou outro órgão da saúde do Estado, participação do Estado, para que a gente possa oferecer às pessoas que precisam fazer o exame sem precisar despender tantos recursos. Agora, saindo um pouquinho do exame para a cirurgia, aqui nós temos capacidade perfeitamente para realizar essa cirurgia. Sim, nós já fizemos aqui. Eu tenho uma paciente que se submeteu à mastectomia profilática. Só uma até agora. A mastectomia profilática, Natália, não é feita só quando as 2 mamas, não. Quando uma mulher jovem tem câncer de mama e na mama que não foi tratada tem alguma dificuldade de avaliação, algumas vezes nós propomos a retirada profilática também da outra mama. E o procedimento é o mesmo, só que é de uma única mama. Nessa situação, nós temos pelo menos 5 pacientes que já fizeram a mastectomia unilateral profilática. Elas tiveram câncer em uma mama, eram mulheres muito jovens e por isso se submeteram a retirada também da outra mama. Nós temos pelo menos em 5 situações já com casos desse tipo. Então, nós temos bons cirurgiões plásticos, temos equipes interdisciplinares boas, nós temos pelo menos em Fortaleza 3 grandes serviços de mastologia que estão perfeitamente habilitados para fazer esse procedimento. Doutor, nós sabemos que os hormônios do ovário são responsáveis pelo câncer de mama, né? É necessária a retirada também dos ovários? Qual a relação dos genes, o BRCA1, BRCA2, com os cânceres de mama e ovário? Bem, ontem eu vi numa TV externa uma entrevista sobre o caso da Angelina Jolie e está programada a retirada dos ovários dela também. Ela começou com as mamas. Começou com as mamas, está programada também, porque no caso do BRCA1, a mutação atinge os 2 ovários, então é câncer de mama e câncer de ovário. No BRCA2 é somente câncer de mama. E aí a proteção fica clara, se você tirar os ovários do BRCA2, você protege a mama da mulher. Então a retirada dos ovários pode ser inclusive a conduta, ao invés de tirar as mamas, se tirasse os ovários da Angelina Jolie, ela protegia em muito as suas mamas. A chance dela ter câncer de mama passava a ser muito menor. Mas ela optou pela retirada das mamas e a posterior retirada dos ovários. Então, no caso do BRCA2, a retirada dos ovários permite que a gente fique acompanhando as mamas com um risco bem menor. Como é que está o cenário do câncer de mama aqui no Ceará? Aqui há algumas coisas preocupantes. Nós temos uma incidência intermediária. Nos Estados Unidos tem cerca de 128 casos por 100 mil pessoas. Aqui no Ceará nós temos cerca de 62. É a metade da incidência dos Estados Unidos. No entanto, o diferencial é que lá eles diagnosticam mais de 50% dos cânceres em fase muito inicial, a maioria das vezes curáveis. Então eles curam cada vez mais mulheres com câncer de mama. E aqui a lógica se inverte. Nós temos mais de 50% dos nossos casos de pacientes com câncer avançado, o que torna a curabilidade muito menor. E o fato preocupante é que o governo federal oferece mamografias
para rastreamento do câncer para mulheres com mais de 50 anos, e uma boa parte das mulheres não faz o rastreamento, mesmo quando convidada para isso. O Banco do Nordeste financiou uma pesquisa para o bairro de Rodolfo Teófilo. Nós fizemos entrevistas com as mulheres para poder localizar aquelas que tinham maior risco, e quando nós chamamos 50 dessas mulheres, vem 25. Aquelas outras alegam medo do exame, medo do resultado de cair o cabelo, se for câncer. Então, é preciso que nós passemos ainda por um processo educativo importante. Um programa como esse ajuda a alertar as mulheres, e o que a Angelina Jolie fez, chamando a atenção para o câncer de mama, ajuda a compreensão da doença, a discussão, né? E vai fazer com que as mulheres cearenses possam também ter a chance de diagnosticar o câncer mais cedo. Dá esse pensamento de que se descobrir a doença vai ser complicado se não descobrir, né? Ou se descobrir tarde. Aí já complica bastante. Porque no interior isso é demais. Não vou fazer exame não, porque eu estou tão bem, depois eu descubro que eu tenho alguma coisa, complica se não descobrir. Infelizmente, não só no interior. No projeto Iracema, nós abordamos no início o entorno do Hospital das Clínicas. Nós abordamos 780 mulheres que moravam nas 3 quadras que cercavam o hospital. E detectamos uma paciente próximo a 2 serviços, tem um serviço do Hospital Universitário, tem um serviço do Instituto do Câncer, uma mulher com câncer avançadíssimo e que não tinha se consultado. Ela estava exatamente nesse medo do diagnóstico, medo de fazer mamografia, medo do tratamento, e nós detectamos porque, pela visitação domiciliar, a agente de saúde detectou a lesão da mama dela. Senão, ela teria passado muito mais tempo ainda sem ser diagnosticada. Então, há realmente desinformação e medo que precisa ser corrigido na população cearense. E a questão dos mamógrafos? De vez em quando a imprensa noticia que os mamógrafos estão quebrados, que não há mamógrafos aqui no Ceará. A situação está melhor? Se nós avaliarmos o número de mamógrafos que nós temos, eles são suficientes. Nós temos 42 mamógrafos. Eles poderiam fazer quase 400 mil mamografias anuais. Nós precisamos fazer, para o rastreamento sistemático, cerca de 300 mil. Então, eles estão em números suficientes. Infelizmente, a maioria deles está ociosa. Mesmo o do Comitê de Câncer, lá no Lions, ele conseguiria fazer 1.000 exames por mês, nós fazemos 400, 500 exames por mês. Fazemos a metade da nossa capacidade, porque não há a procura que deveria haver para o atendimento da população. Procura de mulheres acima dos 50. Há mulheres acima de 50 anos, que devem fazer mamografia pelo menos de 2 em 2 anos para avaliação de suas mamas, mesmo que as mamas aparentemente sejam normais. Fica o alerta. Doutor, muito obrigada e, mais uma vez, nós te agradecemos pela disponibilidade de estar conversando com os nossos telespectadores aqui do Check-up. Eu que agradeço, Natália, a oportunidade da gente esclarecer a população, de melhorar o atendimento da saúde no nosso país e no nosso estado.